So, by around the end of the 1950s in the United Kingdom, we saw a shift, a fundamental shift in our subject. Prior to the 1950s, the basis for the subject was gymnastics. Various systems of gymnastics, mainly Dano-Swedish, but also educational gymnastics. By the end of the 1950s, that process was completed. Então, o final dos anos 50 é um marco na mudança dessa abordagem. Antes disso, todo o enfoque estava voltado para a ginástica. E o final dos anos 50 marca essa mudança do enfoque na ginástica, do enfoque da educação física na ginástica para um enfoque voltado para o esporte. The new form of physical education that appeared after the 1950s was based in sport. For those of you who heard me speak on Tuesday, I talked about continuities and discontinuities between the past and the present. And three things that represent continuities between the gymnastics past and the sports-based present was a teaching style, a dominant teaching style that was based in command, direction. A molecular approach to technique, to sports techniques. By molecular, I mean small pieces. Small pieces. And a third thing that we inherited, a continuity with the past, was a linear concept of learning progression. We learn this before we can learn this, before we can learn this. And it all happens in a straight line. Para aqueles que tiveram a oportunidade de me ouvir falar na terça-feira, eu falei sobre continuidade e descontinuidade. A descontinuidade a que eu me refiro são essas heranças que a educação física, as coisas que a educação física herdou dessa abordagem da ginástica que imperava antes dos anos 50, do final dos anos 50. Com isso, eu me refiro a um estilo dominante de ensino, né? Um comando, um foco molecularizado das técnicas. O que eu chamo de molecularizado são coisas pequenas, diminutas, e um conceito linear de aprendizagem e progressão. Okay, so what's the problem? Let's look in a bit more detail. The first thing is that physical education lessons, certainly in my experience in the United Kingdom and in Australia, are dominated by sport techniques. So we learn to push the hockey ball, to pass the basketball, to do up layup shots, to head the soccer ball, but we don't actually play sports in themselves. So the first thing we need to know is that we spend most of our time in lessons focused on sport techniques. Bom, o que a minha experiência no Reino Unido e na Austrália diz é que a gente passa a maior parte do tempo ensinando técnicas de esporte, né? Passar a bola, entre outras. Mas a gente acaba não jogando, não aprendendo a jogar o esporte em si. The second thing is that we specialize in running taster sessions in a wide range of sports. The American physical education writer Shel Hoffman says that we are specialists in generalism. Specialists in generalism. We know a little about a lot of things. Ok. Somos especializados em oferecer um gostinho, uma prova de cada uma das atividades, sem entrar fundo em nenhuma delas, né? Segundo um autor americano que ele citou o nome, what's the name of the author? Oh, Shel Hoffman. Shel Hoffman. O professor de educação física acaba sendo um especialista em generalismo, né? Falar genericamente de várias coisas, mas profundamente de nada. And one of the consequences of this in the course of my career over the last 30 or so years is that young teachers, and this is not their fault, I'm not blaming young teachers for this, do not develop sufficient knowledge to teach much more than introductory sessions. Occasionally they may have in-depth knowledge in maybe one activity, one sport, maybe two, but it's very unusual
to find a teacher who knows enough about a wide range of sports to develop students' learning beyond introductory levels. Com muita frequência, os professores jovens, e aqui eu gostaria de enfatizar que isso não é culpa deles, não é responsabilidade deles, em sua maioria, eles têm pouco conhecimento do assunto. Eles acabam, um ou outro, ocasionalmente, tem um conhecimento mais profundo de uma atividade. E, em função disso, acabam indo, é difícil ir além do nível introdutório do assunto, dos esportes. So I'm just going to summarize what's on this slide. This approach, this multi-activity sport-based approach, has been in place in the United Kingdom and also in Australia since around the end of the 1950s. It's resisted all attempts to change. It's a very resistant form of physical education to change, but it's very common in other countries in my experience, and from reading this book by Kuze and Gerber, where they summarize physical education in 39 countries, it seems to me that it is widespread. But I think it is a trivialized form of our subject. It does not do our subject justice, and I think that it's actually jeopardizing our place, hard-won place, in the school curriculum. Esse modelo de atividade baseado no esporte já está em vigor no Reino Unido e na Austrália desde o final dos anos 50. Ele é um modelo bastante resistente, impermeável às mudanças. No entanto, segundo a pesquisa realizada pelos autores Pusch e Gerber, ele é bastante popular em vários outros países. Eu o considero uma forma trivial, banalizada da educação física. E, acima de tudo, eu considero que essa forma pode colocar em risco um lugar que já é duramente conquistado pelos professores pela educação física no currículo escolar. Okay, so this is my perception of the problem we currently face with physical education. Atentem que esta é a minha percepção da educação física. Ela é a minha. So now I want to move on to explain to you models-based practice as a possible solution to this problem. Agora eu quero falar da prática baseada no modelo como uma solução, uma possível solução, um possível caminho para resolver esse problema. Okay, so there's really two places this idea has come from. One is from the work of Michael Metzler. The other is actually from earlier work by an American scholar called Ann Jewett. Metzler argues that the organizing center for physical education has tended to be physical activities, games, gymnastics, swimming, and so on. And this has led to a situation where we tend to approach content in the same way, regardless of the age of the learners or the stage of their learning. Okay. Esses modelos baseados na prática, eles vêm basicamente de duas vertentes, né? Uma vertente é proposta por Metzler, a outra vertente é proposta pelo... You talked about Metzler And Ann Jewett. And Ann Jewett, o outro autor com a mesma perspectiva, né? Segundo Metzler, a educação física deve ser o centro da educação física tem sido tradicionalmente o conteúdo, os jogos, a ginástica. Ele falou um pouco da situação, o importante aqui é a maneira como esse conteúdo vem sendo ensinado de uma maneira descontextualizada, que não leva em conta as variações de idade, de faixa etária e de desenvolvimento dos alunos. Okay, so Metzler suggests that physical education has a broad-ranging and diverse content, and this presents
complex challenges for teachers. Complex challenges. And because of this complexity, he says that we need multiple models of practice. He argues that, in his terms, instructional models, not the content, but the models should become the organizing center for physical education. Ok, segundo Metzler, o que ele sugere é que a educação física tenha um conteúdo que é amplo e diversificado. E, em função disso, dessa diversificação, ela propõe desafios que são complexos. Essa complexidade ela pede novos modelos de prática. Segundo ele, os modelos devem ser o centro organizador da educação física. Okay, so let's have a look at a definition of pedagogical models from Metzler. This is what he says. An instructional model refers to a comprehensive and coherent plan for teaching that includes a theoretical foundation, a statement of intended learning outcomes, teachers' content knowledge expertise, developmentally appropriate and sequenced learning activities, expectations for teacher and student behavior, unique task structures, measures of learning outcomes, and mechanisms for measuring the faithful implementation of the model itself. So this is a very comprehensive concept. It's not just content, it's a whole range of other factors that become the organizing center for physical education. Então, como vocês podem ver aí, não se trata apenas do conteúdo. Existem uma série de variáveis que devem ser levadas em consideração quando a gente fala do centro de organização da educação física. So when we get this concept across to you, this slide is very, very important. Esse slide é particularmente importante porque ele deve explicar o que eu chamo de conceito. Okay. Metzler sometimes talks about his instructional models as blueprints for instruction. Então, Metzler chama os modelos de ensino de plantas. É como se eles fossem plantas baixas que os engenheiros usam, né? E que os professores devem seguir. So instructional models are not curricula by themselves. They are, in a sense, meta-curricula. Então, eles não são um currículo em si, ao contrário, eles são metacurriculares, os modelos de instrução. And we've used the term here, design specification, design criteria, but I also like the idea of a design specification. It's a bit like somebody who is designing a car, a new prototype for Fiat or Audi or whatever, and they come up with a specification. It's not the car itself. It gives you, the builder of the car, a concept of size, capacity, shape, and so on. Design specification. Embora eu tenha usado o termo aí, critério de design, eu gosto muito do termo especificação de design. E aí eu volto novamente àquela ideia da planta, né? Que dá as direções e fala de tamanho, de volume e etc. que está envolvido na construção de um carro, como exemplo.